seres humanos para assistir. Salve, Chup Mini Baker! É o bonequinho aqui. Fazendo Chup Mini Baker. Salve, Rogério, beleza? Bom, boa noite, boa noite. Ué, cadê o bonete? Bonequinho de tudo. White Tommy. Seja bem-vindo, White. Fala, bonetinho. Como tá você, bonetinho? Tô meio ruinzinho aí, mas... Tiago Bela Cruz, seja bem-vindo, Mr. Tiago. Opa! Outro o quê? Isso é o Yoda. Roda, isso, roda. Eita! Fica desse lado. Do lado tem muita garrafa próximo. Fica da Hã? Não, tem muita garrafa aí, filha. Peraí, vem aqui. Vamos afastar. Vamos afastar do perigo mortal. Oi. Pergunta, tudo bem? Isso. E essa é a careca do bonete brilhando. Isso. A careca do bonete. Isso. Esse ali é o papai e você. Pergunta assim, cadê as... Esse é a Júlia. Pergunta assim, cadê as pessoas para falar de tanino? Cadê os taninos? Isso é garrafa, filha. Hidromel. Fala, Nicolas Esperafico, Vila Mandaçaia, Mu. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos. Hoje é a Juju que vai falar de tanino. Isso. É a Júlia. Vai explicar tudo sobre tanino. Isso. Isso ali é sacola. É verdade. Sim. Para fazer hidromel com uísque, Rogério, cara, você tá falando de uma bebida mista, né? Dá para misturar um pouquinho de uísque ali na brincadeira? Claro que dá, tranquilamente. Por que não? Né? Como sempre, só a gente, eu com o Boneto, a gente sempre fala aqui, o importante da coisa como um todo é você nunca deixar o hidromel como segundo plano, né? O mel, a bebida hidromel tem que estar sempre mais presente do que o adjunto, do que o complemento, para que possa ser chamado de hidromel com uísque e não de Jack Daniel's Honey, né? Para que não vire um uísque com mel, tá? Isso é importante. E lembrando também que se tu quer o perfil do uísque sem ser o álcool, muito do perfil do uísque vem da madeira, dos barris, do envelhecimento. Então, a não ser que tu queira fazer uma fortificação com... usaria madeira para atingir esse objetivo, ficar o perfil do uísque. E sim, não é... o balde dá para usar assim, não tem problema. Sim, perfeitamente. Cara, qualquer balde serve para fazer trasfega, tá? Com torneira, sem torneira. O importante é ter aquele buraco grande em cima que dê para você ir, né? Passar o hidromel ali para dentro. Tranquilo, não tem problema nenhum. A mangueira sempre facilita, né? Porque aí você não precisa fazer sifonamento, você não corre risco de ter tanta oxidação. É mais fácil de controlar o processo como um todo. Ajuda muito ter a torneirinha, tá? Agora, se não tiver também, cara, vai embora. No começo, quando eu comecei a fazer, que eu comecei a investir em balde e tal, eu tinha um balde fermentador com torneira, que era para fazer a trasfega inicial para ajudar no sedimento, deixar o sedimento para trás, né, e para poder tirar as amostras mais facilmente durante a fermentação. Os outros, que eram só para a trasfega, era tudo sem torneira, né? Cara, era difícil de achar balde com torneirinha própria, era caro e tudo mais. Então eu tinha só um e ia embora. Eu particularmente já não gosto de torneira. Eu hoje tenho fermentador com torneira, porque eu acabei comprando de barbada. Eu queria mudar um pouco o meu setup aqui. Mas eu particularmente até nem uso a torneira. Não usei pelo menos na primeira trasfega, né? Mas eu prefiro o sifonamento justamente porque
para garantir que eu tô pegando líquido limpo de cima até embaixo e eu consigo controlar o que eu tô captando. Exato. Mas são opções. Tem que ver aquilo que se adequa melhor à tua prática. Isso aí, mas não é impossível, não é o fim do mundo, dá pra trabalhar tranquilo, sem também, não esquenta a cabeça. Falar nisso, quem quiser, eu tenho, cara, 5 ou 7, eu não tô lembrando, entre 5 e 7 fermentadores de 150 litros da Indopropil, tá, com torneira. Então, quem quiser, eu vou vendê-los. Então, se alguém já quiser, me chama aí que a gente bate um papo. Puta, Thiago Bela Cruz, você não sabe a vontade, cara, que eu tô de dar curso presencial. Você não tem ideia, bicho. Eu adoro os cursos presenciais. Puxa, pra mim é uma coisa muito gostosa de fazer. Só que agora com pandemia ainda tá difícil, né? Não só da minha parte, mas até mesmo grande parte dos alunos ainda é reticente, totalmente compreensível. Então, por enquanto, não tem previsão, cara. Tá? Por enquanto, não sei. E mesmo que houvesse a restrição de pessoas, é meio complicado ainda, né? Essa questão de juntar pessoas no mesmo espaço. Sim, total. Cara, eu conseguiria se, por exemplo, fosse num lugar onde desse para manter todo mundo em distância, com público reduzido e tudo mais. O problema é que não acha esse tipo de local. O curso ficaria caro pra caramba, porque afinal de contas eu tenho custo com viagem, tem custo com hospedagem, alimentação, o curso em si e tudo mais, né? Para Morungaba, quem que vai fazer curso de hidromel em Morungaba? Alex. Aliás, salve, Alex, você tá bom? Salve. Fala, Guilherme. Bom, Guilherme. Tudo tranquilo? Não sei se tá aí ainda, mas um amigão meu das antigas aí, o André Salles, já deu uma aparecida. Salve pra ele. Boa, bem-vindo. Ele acompanhou o surgimento dos meus hidroméis, ele tava lá. Legal. A origem. Ô, Alex, pra beber tem, cara. Só acessa ali odenteazul.com.br, compra bonitinho e não paga nem frete, porque eu vou voltar pra Morungaba dia 30. Então você compra agora, eu levo ali bonitinho, você não paga nem frete. Ó, cara, que espetáculo, bicho. Espetáculo. Vantagem. Cara. Bonetti, havia alguma pergunta no YouTube para ser respondida? Esta semana não tivemos perguntas. Acho que o pessoal, como era temático, não quis arriscar perguntinhas. Deixou pra gente falar aqui. Certo. Bom, então, pessoal, a pedido de uma boa parcela de vocês mesmo, então hoje é temático, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre taninos, tentar trazer essa ideia do uso de taninos para dentro do mundo do hidromel. Então vamos tentar focar as perguntas mais dentro desse universo hoje, que são os taninos, tá? Eu com o Bonetti fizemos liçãozinha de casa, o Bonetti até me mandou anotaçõezinhas dele, né? Para eu dar uma olhadinha. E então nós dois fizemos liçõezinhas de casa, o Bonetti me mandou matéria para estudar, eu estudei, tô estudadinho. Tá? Agora a gente vai falar de tanino para vocês, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre taninos, se aí se for aparecendo alguma pergunta para vocês, ou mesmo se vocês quiserem aguardar um pouquinho mais pro final, vocês, por favor, fiquem à vontade. Bonetinho, o senhor quer ter o prazer de começar? Começo, só vou responder o Fabeli. Não é hidromel de canudinho, é chá. Eu tô dodói, tô doentinho, então tomando chazinho pra melhorar. Dá um desconto pro moço. Vamos lá, tô ruinzinho da barriga, a barriga é pequena, então sabe como é que é trabalhoso pra regular a coisa. Vamos lá. Bom, mas então, o que é tanino, tá? Cientificamente falando, eles são polifenóis, ou seja, eles são substâncias orgânicas que combinam várias ligações de hidrogênio e oxigênio. Serviu para alguma coisa? Não, mas tá aí a definição do bicho, tá? Eles são encontrados principalmente na parte externa de vários tipos de plantas e frutas, tá? Funcionando principalmente como mecanismo de defesa contra os insetos. Porque como eles podem ter um sabor amargo e eles causam a sensação de adstringência, eles ajudam a inibir a ação dos insetos, né? Ou seja, faz com que os insetos consumam menos os frutos e a própria planta em si, para que ela tenha uma vida
maior e melhor, tá? Como muita gente associa tanino só à uva, né? Vindo da casca da uva, principalmente, mas também inúmeras outras plantas, que nem a gente acabou falando, a questão do chá preto, né? Quem consome chá preto sabe que o chá preto é uma bebida adstringente, ela dá aquela sensação de secura na gengiva, né? Justamente por causa dos taninos. E além do vinho e do chá, tem outros alimentos que são ricos em taninos, como, por exemplo, nozes, amêndoas, outras castanhas, principalmente nas cascas, tá? A pele do amendoim, aquela pelezinha vermelhinha do amendoim, não a casca, a pele do amendoim também tem. Cacau, consequentemente, o chocolate mais amargo também passa um pouco de tanino. Aí vem aquelas especiarias clássicas, né? Cravo, canela, açaí também tem, romã, feijão azuki, que é aquele feijãozinho já vermelho japonês, se eu não me engano. Maçã tem, né? Pera, maracujá, enfim, né? O que isso pode trazer de pró e contra, né? Para a saúde, os taninos, eles são bons para o nosso organismo, principalmente porque eles têm propriedades antioxidantes, tá? Tem estudos científicos aí que têm indicado que os taninos presentes no vinho são mais benéficos e poderosos do que os taninos que encontra em chás e outros alimentos, tá? E qual é o principal efeito do tanino no paladar? Né? Ele traz, como eu falei, aquela sensação de ressecamento na boca, que a gente tecnicamente chama de adstringência, tá? E popularmente a gente fala que é a boca amarrada, né? Que é quando tu come e dá aquela puxada. Por que isso acontece? Porque os taninos, eles são particularmente bons em precipitar proteínas, e a nossa saliva é rica em proteína, tá? Então, que elas ajudam a lubrificar a nossa boca. Então, eles quebram essa lubrificação, por isso que eles trazem essa sensação de secura. A gente percebe, então, o tanino principalmente na parte do meio da língua e na ponta, né, na frente, e também na gengiva, por isso que essa sensação de secura, de amarramento de boca, é sentido na gengiva ali, tá em cima. A língua, tu sente ela mais seca, mas a gente principalmente percebe na gengiva. E uma coisa que é interessante falar é que a gente confunde a sensação de adstringência do tanino com a acidez de bebida, de frutas, enfim. Só que, apesar que as sensações são bem parecidas, tá? Elas são bem diferentes na verdade, tá? E é bem fácil identificar o que é uma e o que é outra. A acidez é aquela coisa que quando tu bebe uma bebida com uma acidez boa, ela te faz salivar, né? Quando tu termina de engolir a bebida, tu fica com a boca salivando. E o tanino é a sensação de secura. Quando tu bebe, a boca fica completamente seca, justamente por causa, né, daquela age em relação às proteínas da saliva. Tem um monte de descritores de taninos, né? De sensação de taninos e tudo mais. Então, acho que eu vou passar pro menino Luiz continuar por enquanto. O Bonetti fez uma definição geral bem legal do que é o tanino e, em geral, da sensação que nós temos, da percepção que nós temos por comum em relação ao tanino no nosso paladar, tá? Nossa, eu vi que entrou Lichtenberg. Cara, olha só, Charles Schultz, Marlon, uma galera. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Lucas, Laila, sejam todos muito, muito bem-vindos, tá? Então hoje a nossa live é exclusiva não, né? Focada em taninos, então fiquem à vontade para explorar mais esse tema com a gente. O Bonetti, ele acabou de fazer uma definição mais detalhada sobre o que é tanino, sensações que nós sentimos no nosso paladar quando nós tomamos algo que tem ou comemos algo que tem tanino. Lembra da maçã verde, lembra da banana verde principalmente, que dá aquela secada na boca, ela desidrata a boca. Essa sensação de adstringência é causada principalmente pelo tanino, né? Um composto ali de proteção natural de frutas e outras coisas também, tá?
No mundo das bebidas, tem vários usos que nós podemos dar para taninos. Não é só trazer a astringência na bebida como um todo. Mas antes de falar um pouquinho de usos, nós temos que entender que tanino, né, o Boneto falou a definiçãozinha lá no começo da história toda, tem vários tipos e cada tipo vai agir de uma maneira diferente na bebida. Então nós temos que interessam para a gente principalmente os taninos hidrossolúveis, tá? Por que interessa mais os taninos hidrossolúveis? Porque nós vamos trabalhar em meios aquosos, onde nós vamos fazer extração ou adição proposital desses taninos durante a produção, tá? Dentro desses taninos hidrolisáveis, que são os interessantes para a gente, nós temos principalmente os taninos gálicos, nós temos os taninos elágicos e nós temos os catacínicos. Esses três são os taninos principais que nós vamos trabalhar quando a gente fala de bebida como um todo, tá? O tanino gálico, ele vem principalmente de maturação em madeiras, principalmente como o carvalho, tá? Se você analisar a molécula do tanino como um todo, ele é um núcleozinho de glucose com alguns ácidos gálicos ali em voltinha dele, anexados a ele, tá? Eu não manjo muito de química, então não vou conseguir explicar direito esse negócio, certo? Mas taninos gálicos são, em geral, vindos de madeira. Eles trabalham mais na questão antioxidativa, como uma proteção para a bebida. Então, o tanino gálico não precisa de ensola na última etapa de maturação. Até porque a gente vai ver que, por mais que ele venha muito de carvalho ou coisas do gênero, ele acaba se transformando em elástico por algumas coisas. Mas eu posso comprar tanino gálico em pó ou adquirir outras fontes de tanino gálico e fazer a adição dele, inclusive no início de fermentação de bebidas, porque ele vai agir como uma proteção durante períodos de fermentação. Ele ajuda a estabilizar a cor, ele ajuda a estabilizar até alguns polifenóis, trazendo camadas de aromas mais complexas e mais fixas na sua bebida como um todo. Principalmente se a sua bebida tem alguma fonte de antocianina, né? O tanino gálico ele pode ajudar na fixação dessa antocianina ao longo do processo produtivo. Então pode ficar bem interessante também, tá? Vocês queriam falar de tanino, a gente vai falar de tanino, tá bom? Então, taninos gálicos, principalmente esse tipo de utilidade. E ele vem da onde? Nossa fonte, comprado ou extraído principalmente de madeiras como o carvalho, tá? Mas o carvalho em pó, não na maturação em barrica. Isso é muito importante, porque na maturação em barrica o que eu extraio é tanino elágico. O tanino elágico, ele é o mesmo núcleo de glucose que tem o tanino gálico, só que em vez de ácidos gálicos, ele tem ácidos elágicos presos ali naquele núcleo. E o que é um ácido elágico? O elágico são dois gálicos oxidados. Então eles vão se transformar em um ácido elágico, tá? E por que na maturação em barrica eu tenho mais ácido elágico sendo transportado para o vinho? Porque o vinho ele penetra a madeira do barril que ele está maturando. Isso se eu estou falando de barrica, se eu estou falando de pedaços de carvalho maiores, cubos, ripas de carvalho que eu coloco na bebida em si. Eu tenho o vinho extraindo um meio alcoólico líquido, o tanino ali para ele, e eu tenho, por mais que seja pouco, mas eu tenho um pouquinho de oxigênio nesse meio aí. Então esse oxigênio vai ajudar a oxidar um pouco desse ácido gálico, transformando em tanino elágico e passando ele pelo meio aquoso para a bebida. Certo? Mais ou menos, ok? Então vamos lá. Então, o tanino elágico, ele trabalha um pouco mais a estrutura de boca. Então aquilo que a gente pega uma bebida, toma um gole, sente aquela astringência mais de boca, que vai ajudar, inclusive, a criar balanço, vai criar equilíbrio, né? Balanço não existe, talvez outra coisa, vai ajudar a criar equilíbrio na bebida. O tanino ele vai balancear a acidez, ele vai ajudar a balancear o dulçor, ele é uma característica chave em harmonizações, e quanto mais tanino elágico, eu vou ter mais durabilidade da bebida dela pronta. O gálico ele protege a produção da bebida e estabiliza ela. O tanino elágico ele vai dar durabilidade além de estrutura de boca. E ainda nós temos o tanino catacínico. O catacínico é o que vem principalmente da fruta como um todo, tá? Ele vem da casca da uva principalmente. A casca tem mais esse tipo de tanino.
Se você falar das partes lenhosas, semente, cabinhos que possam participar de uma produção de vinho, por exemplo, aí eu tenho taninos gálicos, tá? Então eu posso ter essa mistura ali dentro da mesma fruta. Estou falando de vinho por quê? Porque vinho é mais comum a gente falar de tanino, então pode ser uma referência melhor para vocês. Mas se eu vou usar uma fruta na minha produção de hidromel e eu sei que na casca tem tanino, eu sei que no cabinho da planta também tem tanino, ou mesmo que nem o Daniel colocou ali em cima, né? Taninos gálicos tem também em barbatimão, em baúba e muitas outras plantas. Então eu sei que tipo de tanino eu estou utilizando. Parte lenhosa geralmente são gálicos e partes mais macias, polpas, cascas, eu posso ter mais dos catacínicos. E maturação em madeira eu posso extrair mais dos elágicos. Certo? Não? Cara, é que assim, ó. Isso é até engraçado, assim, o pessoal fala tanino, mas justamente não entende essas diferenças, né? Então, às vezes, esse primeiro susto, esse primeiro sopapo não é bom pra galera despertar, né? Mas é isso aí. O pessoal tem que começar a entender essas diferenças. Não é muito longe, não. É que nem se tu for falar de levedura e querer falar de muitos processos que acontecem ali dentro e a pessoa acha que o bichinho só faz álcool. Exatamente. Tem coisa por trás. Se vocês entrarem em lojas online que vendem insumos para bebidas, principalmente para vinhos, vocês vão ver que lá os caras, eles vendem uma pancada de taninos diferentes. Eles vendem diversos taninos, vindos de árvore frutífera, vindos de carvalho, vindo de semente, cara, vindo de um monte de lugar. E cada tanino cumpre uma função na produção. Tá? Então, cada tanino tem um objetivo diferente durante a produção. Mas, basicamente, os gálicos são protetores durante o processo fermentativo, eles vão dar estabilidade, eles vão fixar cor, eles vão evitar oxidações. E lembre que a oxidação pode vir tanto por oxigênio presente no líquido, como pode vir também de radicais livres que estão ali presentes. E o tanino gálico ele consegue dar um jeito nos dois, tanto no oxigênio quanto em radicais livres. Tá? E o elágico eu vou utilizar ele mais para estruturação como um todo. O tanino presente em cascas e partes um pouco mais macias, que é o catacínico que eu falei para vocês, eles também ajudam na sensação de boca. Mas aí tem que tomar cuidado, porque existe um conceito no mundo de bebida que é tanino verde e tanino maduro. Né? A fruta tem que ter um nível de maturação correto quando você vai utilizar ela na produção de bebida. Se ela tiver meio verde ainda, não tiver tido incidência de sol suficiente, temperatura suficiente, esse tanino é aquele que às vezes quando você toma alguma bebida com esse tipo de tanino mais durinho, ele amarga um pouco do meio da boca para trás. Tá? Os outros taninos em geral, os taninos quando estão macios, o elágico principalmente, você vai sentir ele no meio da língua para frente, gengivas, ele vai dar aquela desidratada, aquela secadinha, mas ele não pode ser desagradável, ele tem que trazer benefícios, compor com a bebida e não descompor a bebida, tá? Então, bebidas que tenham esse tanino amargo, provavelmente foi fruta colhida fora da hora. Tá? Nenhum tanino que você compre para usar em bebidas vai ter esse tipo de característica negativa. Por quê? Taninos preparados para a bebida foram obtidos de fontes com a maturação correta. Então, é mais fácil você errar na sua matéria-prima do que você errar numa adição de tanino externo. Tá? E uma coisa muito importante, uma hora vocês quiserem falar, pô, tá legal, os dois loucos ficaram lá falando de tanino, comprou um monte de amostra de tanino e agora você quer brincar de colocar no hidromel. Lembre-se sempre daquela regrinha de tira uma amostra, faz uma diluição em quantidade controlada, bem medidinha, tipo em 100 ml, para ficar um número redondo, e aí quando você vai aplicar, atingir o nível que você quer, quando vai aplicar no restante do lote, você multiplica, né, o que você adicionou em 100 versus o volume que você tem ali. E sempre erre para menos. Sempre erre para menos, nunca força a barra. Tanino passou do ponto, difícil de você conseguir ajustar ele ali de novo, tá? Tanino tem sensações intensas no paladar e se passar do ponto, você acaba com a bebida. E é importante lembrar que o tanino, para ele incorporar de fato na bebida, não é na hora, tá? Ele demora um tempinho.
Então você vai fazer amostras controladas, guardá-las por um tempo, e um tempo não é de hoje para amanhã, é meio mês, um mês, 2 meses, para ver como é que evolui, para ver como é que a coisa vai. E aí tu pega essas amostras, faz a degustação, e aí tu consegue, né, afunilar para onde tu quer, né? Então tomem cuidado e não se afobem porque vocês botaram e não sentiram diferença. Tem que dar tempo pro bicho agir. O que o Daniel colocou ali é muito verdade, ó. Ferver folha verde, né? Cara, você extrai um monte de coisa que não é necessariamente desejado. Mas você sabe que isso... Aí o Daniel... Cara, o Daniel pode dar uma aula disso muito melhor que eu. Mas mesmo quando você faz extrato alcoólico, se você deixa a quantidade de álcool muito alta, né? Álcool muito puro, ou se você deixa tempo demais, chega uma hora, ou a quantidade de álcool é muito alta, você começa a extrair coisas também indesejáveis. Não sei o que o Daniel recomenda em relação à produção de extrato, mas eu particularmente, eu compro álcool 90 e tralalá por cento, acho que 98%, e eu diluo ele. Eu chego ali a cerca de 55%, 50% de álcool, eu faço uma diluição com água destilada, e aí com essa solução eu faço o meu extrato. O que eu percebi ao longo do tempo é que você extrai coisas muito mais sutis e elegantes daquilo que você está estratificando do que se eu usar o alcão puro. O alcão puro, cara, parece que você passar do ponto acaba sendo um pouco mais fácil. Mas, cara, o Daniel pode falar horrores mais do que eu em relação à produção de extrato. É só uma percepção que eu tive ao longo do tempo. E até o próprio álcool é muito agressivo, sendo muito com o grau alcoólico alto, né? Ele por si só já vai ser agressivo na tua percepção, né? Então, pelo menos para mim também é isso, né? Eu tendo a diminuir ali para entre 45% e 50% dos meus extratos, e funcionam bem. Tem extrato aqui de mais de 1, 2 anos e estão perfeitos, melhores. Sim, vai que vai. Não é isso que vai judiar do garoto. Uma coisa que a gente acabou não falando é que, dependendo da composição do teu mosto, se tu botar, claro, dependendo do tipo de tanino, na fermentação, ele vai ajudar na clarificação, porque se tiver proteínas presentes no teu mosto, ele pode ajudar elas a aglutinar, e a proteína aglutinando, ela vai ficar pesada e vai cair na decantação mais rápido. Mas é com cautela. Isso, inclusive, me faz lembrar de outra coisa. Uma maneira que a gente tem de fazer adição de carvalho no nosso hidromel é de fazer adição através de extrato de carvalho, né? É uma opção interessante que tem também. Você tem que tomar cuidado quando você faz a adição do extrato de carvalho, exatamente esse efeito. Às vezes você coloca o extrato, você até filtrou o extrato, você deu um jeitinho ali, mas você colocou ele carregadão de tanino em contato com o teu hidromel, dá alguns dias, sedimenta aquela borra mais escura ali embaixo. Isso é principalmente o tanino que aglutinou com outras substâncias ali, principalmente as proteínas, e arrastou elas para o fundo. Cara, muito, muito total isso daí. O tanino ele tem 1001 utilidades, né? Ele é quase um bombril da vida. Depende do tipo e depende para que tu quer usar. Né? Que nem o Luiz falou, ele pode dar sutura de boca, ele pode ajudar a equilibrar a bebida, ele pode ajudar a clarificar, ele pode dar, dependendo de como for o tanino, por exemplo, se for colocar madeira para extrair o tanino, vai trazer madeira junto com a tua bebida, né? Se for de folhas e caules, né, de plantas, pode trazer uma coisa mais vegetal para tua. Então tu tem que pensar muito bem na hora da onde vai vir o teu tanino, que tipo de tanino e qual a função tu quer que ele faça. Isso aí. Até o Daniel colocou ali que é isso aí, né? Mais álcool vai extrair mais coisas porque rompe mais as membranas das células, né? Então, sim, vai ter uma extração mais potente. Então, se você quer ter um extrato mais delicado, diminui aí o percentual alcoólico da história para ficar um pouco mais tranquilo. O Gribler perguntou ali, tanino na fermentação, se tem proporção. Fábio,
Você vai comprar o tanino gálico normalmente para colocar na fermentação, você vai seguir o que o produtor do insumo mandou, cara. Porque esse tanino pode ter diversas fontes e pode variar um pouco a medida, tá? Mas é pouca coisa, não é muito, é tipo 50 gramas por litro, se muito, entendeu? É bem tranquilo a quantidade que você coloca. E lembrando que o gálico praticamente não vai dar sensação tânica no paladar. Ele só vai atuar na fermentação, na estrutura como um todo, tá? Então, dá para variar até um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é ele que vai atrapalhar. Você tem que tomar cuidado se você está usando o gálico. Mais uma fruta que tenha mais carga de tanino. Você vai usar um chá preto da vida, vai usar uma embaúba da vida, depois vai maturar no carvalho. Opa, peraí, tanino. Até onde vai dar essa sensação toda de astringência, né? Mas um taninozinho gálico para proteção de fermentação é uma coisa sempre muito bem-vinda, não faz mal para ninguém, tá? Eu uso isso em casa? Não uso isso em casa. Mas se você tiver uma fonte legal para fazer essa extração, de repente mesmo no extratinho alcoólico, colocar um pouquinho, vai que vai. E uma das coisas também que o tanino ajuda, dependendo do tipo, é na preservação da bebida, de uma maneira geral. E isso inclui cor. O pessoal que vive tendo problema com coloração, né, principalmente vermelhos, que os vermelhos tendem a oxidar muito rápido e virar castanho, o tanino pode ajudar. Ele pode ajudar, mas, de novo, com cautela, com cuidado, para não passar do ponto. E aí tu fica com o hidromel lá bonitão, mas tá ressecando a boca mais do que se comesse uma colher de areia. Isso aí. Que nem o Bonito até falou, né? O vermelho principalmente vem das antocianinas, né? E o tanino, cara, é amigão de antocianina, ajuda a preservar elas imensamente. E não só para uma cor bonita, mas a antocianina também faz muito bem pra gente. Então, se a gente conseguir preservar isso, além de tudo, faz bem. Então, por que não? Por que não trabalhar um pouquinho melhor? Eu acho, cara, que o Mandacaia colocou lá em cima alguma coisa que ele falou que quando ele fermenta, achei. Quando eu faço hidroméis com chá preto na composição, percebo que a fermentação ocorre de forma muito melhor do que quando não tem o chá. O tanino ajuda na fermentação? Ele pode sim ajudar na fermentação. Que já que ele evita a ação de radical livre, já que ele evita oxidações de acontecer, o processo todo tende a ir mais macio para frente. Então pode ajudar sim. É certeza que isso vai acontecer? Não, porque tem um monte de outro fator envolvido. É uma mão na roda a mais? Com certeza. Salve, meu querido Evar. Vou começar você. É que assim, ó, muito do tanino tu vai encontrar referência em bebida pro mundo dos vinhos, tá? Por causa da uva, por causa do envelhecimento em barrica, enfim, tá? Então, assim, é importante, sim, uma coisa que o pessoal às vezes fica bravo. Mas não tenho conhecimento para bebida, porque ninguém escreve sobre isso no hidromel e não sei o quê. Cara, pega a informação que tu tem, entende ela, passa para tua bebida e faz testes. Sei que hidromel é uma bebida que demora para te conseguir ter um resultado em teste, tá? Mas se tu não tem uma informação mais precisa, esse é o caminho, né? Não fica esperando vir uma publicação, vir um livro, algo falando assim, faça testes. Até porque muitas vezes a informação que vem, ela é para um determinado objetivo. Ela de repente não vai atender aquilo que tu quer, né? Quer ver uma coisa que é super comum que o pessoal reclama? Levedura nos pacotes. Porque o pacote diz que fermenta 30 litros, mas eu botei em 30 litros e não fermentou. Mas tu leu a ficha técnica? Tu viu quais eram as condições para ele conseguir fermentar os 30 litros? Né? Ou tu tá indo pela comodidade de tá dizendo ali? O que seria o ideal? Tu saber como é que funciona o processo fermentativo, saber quantas células, né, de levedura tu precisaria para fermentar tantos graus Plato, e aí com isso tu vai calcular quantos bilhões de células viáveis tu vai precisar. É muito mais chato? Mas assim tu vai fazer sempre certo.
Falar em leveduras, eu tenho uma notícia sobre leveduras que vai deixar bastante gente feliz. Fiquei sabendo hoje que leveduras Lauvan estão voltando para o mercado brasileiro. Elas já chegaram no Porto, no Brasil, inclusive. Agora só falta o desembaraço alfandegário delas. Mas vamos ter Lauvan EC 1118, K1V 1116 e a 71B. Elas estão sendo importadas pela Indupropil. O Raul Maggi, o proprietário da Indupropil, me falou hoje disso. Então, para a galera que curte bastante Lauvan aí, tá voltando pro mercado, tá? Não dá para prometer que é até o final desse ano, provavelmente não vai ser, mas é provável que em janeirão aí elas já estejam disponíveis, tá? Por uma segunda importação, se tudo correr bem, ainda o Propil pretende trazer até mais. Idevar, a alfândega no Brasil é tenso, né? Mas tá aí. Faz anos que não estavam mais aí, agora tá. Então já ajuda um bocado, né? E ele trouxe essas três, eu acho que dá pra brincar legal também com hidromel, né? Uma baiano, uma pra hidromel encorpado, uma pra hidromel leve. E pros menos desesperados e menos apegados, falem com a Levtech e com a Bio4. É levedura líquida. Né? Total. Se vocês falarem com eles, eles vão explicar como é que usa, eles vão explicar o que vem em cada pacotinho, tá? E testem, conheçam essas outras leveduras, né? Cara, as Lauvan, elas foram desenvolvidas para vinho, não para hidromel. A gente adaptou lá atrás. Então, será que de repente a gente não consegue adaptar outras coisas? Usar leveduras específicas? Usar outras leveduras para vinho que a gente não usava antes? Né? Pessoal, perguntinhas sobre taninos. Ou se não tiver perguntinha de tanino, coloca as outras perguntinhas também. Vamos lá. Final de ano, sarrafo, melhor não. Já tá tudo bem macetado. Cara, o Marcelo Vargas top, cara. Cara, show de bola pra caramba. Importante, né? Já que estamos falando de tanino, né? Que a gente falou de madeiras, né? Cada madeira vai ter as suas características, seu perfil sensorial. E tu tem que lembrar que, conforme o tipo que tu está usando, o tipo no sentido de que se tu tá usando chip, se tu tá usando cubo, se tu tá usando ripa, se tu tá usando espiral, se tu tá usando dado, se tu tá usando barrica, se tu tá usando barriquinha, se tu tá usando barril grande, cada uma dessas vai ter um tempo e uma forma de interação com a tua bebida. Então, não adianta tu querer um resultado X com um tipo, né, com uma apresentação de madeira Y no tempo Z que tu não sabe se funciona. Então, exato. Prestem atenção nisso. Quanto menor o tamanho do pedaço de madeira, mais rápida é a extração e menos complexo são os perfis sensoriais que traz. Né? Porque a superfície de contato, né? Quanto menor a superfície de contato, mais rápida é a extração, né? E mais simples são as camadas de, né, perfil sensorial que pode trazer, porque um chip é uma lasquinha fininha, um caquinho, né? Em compensação, aí tu pega, por exemplo, um barril, que são tábuas grossas e tudo mais, é bem diferente. Além do que, né, quando a gente fala de maturação em barrica, a extração de compostos do carvalho necessariamente não é o principal objetivo. O principal objetivo de maturar em barrica é acontecer a microoxigenação, que é o fato de que o oxigênio molecular ele consegue atravessar a madeira, ele atravessa até mais do que 2 centímetros de madeira, tá? E ele vai parar dentro da tua bebida. Então isso causa uma microoxigenação muito controlada e que vai criar um monte de características positivas na bebida. Então, por exemplo, taninos de cadeia mais agressivas, né, que a gente falou, principalmente os catacínicos ou alguma coisa dos elásticos que pode ter ficado mais não tão maduro, essa microoxigenação ela pode polimerizar esses taninos, transformando eles em moléculas mais agradáveis para o paladar. Além do que melhora a estrutura da bebida como um todo. Tem um monte de reação que acontece na real. Então, maturar em barril nunca é o mesmo do que maturar em chip.
E por chip que eu falo é cubo, é dadinho, é espiral, tábua, ripa, tem o formato que vocês imaginarem os troços. Mas colocar pedaços de carvalho na bebida nunca é igual colocar bebida no barril. Isso é uma coisa muito importante. E a regra que o Bonito falou também vale para tamanho de barril. Barril pequeno, interação muito rápida de líquido e madeira. Barrica grande, interação mais lenta e mais controlada. Tá? O Jean Pantanive ali falou que as leveduras da Cotitec estão mostrando bons resultados em hidroméis. Tem que testar. Legal, animal. As da Cotitec são aquelas da anti-HSO2, não é? Anti-H2S? Anti-enxofre, não são? E é que o Raul tá trazendo também, né? Eu acho que sim, é a Bela, aquelas lá. Isso. Falou, Mr. Kaviski presente. O Daniel colocou mais uma contribuição ali. Tudo que tiver planta, fruto pode ter tanino. Léo Rodrigues, não sei se já falaram. Vou falar porque faz tempo que eu não vejo o Léo, você também, né? Não sei se já falaram. Como tirar tanino de uva passa? Tirar o tanino de uva passa? Se você consegue... eu acho que ele tá querendo dizer se ele botar uva passa, ele vai conseguir extrair tanino para bebida. Se tiver um pouco de álcool presente, sim. Se essa uva tiver tanino hidrolisado, eu acredito que vai ter um pouquinho de tanino, sim. O catacínico provavelmente deve ter alguma coisa ali, já que eu não tenho parte lenhosa e também não tem semente na uva passa, né? Só a casquinha dela e tudo mais. Alguma coisinha deve ter. Eu acho que vai ser bem pouco, mas alguma coisa deve ter, sim. Gustavo T. Andrade fez uma pergunta, não é relacionada ao tanino, mas é bem interessante. E é uma dúvida bem comum, né? Ouço dizer que a fermentação ocorre através do processo anaeróbico. Então, por que em algumas receitas eles pedem para aerar o hidromel após alguns dias da inoculação da levedura? Boa pergunta. A gente está falando aqui de duas etapas diferentes que a levedura vai ter dentro do teu mosto. A oxigenação, ela vai servir na etapa inicial da fermentação, que não é de fato a fermentação, mas sim a fase de multiplicação celular. O que acontece? A gente vai fazer uma taxa de inóculo adequada, né, de acordo com a quantidade de levedura que a gente precisa, pelo teor alcoólico que a gente quer versus a quantidade de açúcar presente. Mas mesmo assim ela vai se multiplicar ali dentro, né? Esse cálculo é justamente contando que haverá uma multiplicação suficiente para atenuar o teu mosto. Então, a oxigenação ela faz parte do processo de multiplicação celular, tá? Quando a levedura para de se multiplicar e começa a fermentar, é quando a gente para de oxigenar o mosto e deixa ela trabalhar, de preferência, com o oxigênio que tem ali. Claro, tem metodologias que vão te dar a aeração do mosto até 2/3 da fermentação, 3/4, enfim, tem diferentes metodologias. A questão é para ajudar a manter a saúde celular legal, tá? Para garantir que elas não comecem a sofrer mutação, que elas não comecem a sofrer canibalismo, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque a partir de um certo momento que já tem uma certa presença de álcool, se tu ficar oxigenando, pode ocorrer oxidação. Então, a ideia... Fala. Não, completo. Não, o senhor tá bonito sem bigode, continue. Complete. Não, eu ia falar que assim, é importante a gente entender a ideia de rota metabólica em células de fermentação, né? Olha, a levedura, ela é anaeróbica facultativa. Ela pode viver no meio anaeróbico ou não. O que a gente faz na fermentação é meio que forçar ela a viver anaeróbica. Ela pode viver aeróbica também, tá? Então ela troca a rota metabólica dela. A partir do momento que a rota metabólica dela virou anaeróbica, que ela está colocando para dentro da célula dela glicose, transformando essa glicose em gás carbônico e álcool, não tem o oxigênio envolvido. Qualquer oxigênio que a gente coloque nesse momento ali no mosto, a levedura ela vai pegar, ela vai transformar esse oxigênio em ácido graxo, e esse ácido graxo ela vai utilizar na construção da sua parede celular. E essa parede celular
tem que estar saudável, porque é através dela, por processo de brotação, que a célula se multiplica. Tá? Então é assexuado anaeróbico, e o oxigênio, a única coisa que ele faz é virar ácido graxo. Tá? Por isso que a gente fornece oxigênio para ela, porque eu quero que a minha população de leveduras permaneça num nível legal durante toda a fermentação. Eu não quero ter um pico de população saudável no começo e uma reta decaindo até o final. Eu quero população saudável o tempo inteiro. Por isso, adições de oxigênio. Tá? Ela não vai trocar de volta a rota metabólica da levedura. Acabou ali. Ela já é anaeróbica, ela vai ter que continuar anaeróbica. E o que o Bonetti falou é muito importante. De um determinado ponto para frente, eu particularmente vendo o peixe de 3/4 de fermentação para frente, evita-se adicionar oxigênio, porque como já tem muito pouco açúcar presente no fermentado, eu não preciso mais puxar a população para cima. Deixa a população da levedura agora se autorregulando e terminar. Porque se acontece alguma coisa nesse processo, que a fermentação fica mais lenta e eu tenho oxigênio ali dentro, vou começar processos oxidativos. Aí eu começo a estragar o programa. Vou fazer o Joãozinho, né? O Piazinho, aquele que faz as perguntas, sabe? Tá, mas e por que eu quero um monte de levedura até o final da fermentação se eu quero que depois fique limpo e sem levedura? Cara, é simples. A levedura não vai só fermentar, ela vai reabsorver compostos que ela liberou dentro da tua bebida e que, se eles continuarem dentro da tua bebida, vão gerar off-flavors ou um perfil sensorial que não te agrade. Então, manter a tua levedura viva e saudável até quase o final do processo é importantíssimo, não só por fazer álcool. Lembrem-se, são bichinhos vivos, eles não são robozinhos que produzem álcool e CO2. Isso aí. Rogério, com pimenta rosa eu nunca fiz. Mas, cara, quem que fazia hidromel com pimenta rosa, Bonetti? Tinha alguém conhecido que fazia hidromel com pimenta rosa, cara? Não lembro. Eu tomei já cerveja com pimenta rosa, que também é chamada de aroeira, né? Sim, é legal, o fruto da aroeira. Pimenta rosa é o fruto da aroeira. Isso. Cara, é legal. A casca, ela é mais amarguinha. Aí dentro tem um frutinho que é um pouquinho mais doce, um pouco mais floral, frutado. Então é legal. Mas nunca fiz para te dar uma resposta assim mais nos trinques. O César colocou ali que comprei uma barrica de 10 litros de carvalho francês. Pergunta qual tratamento deve ser feito antes de utilizá-lo. Primeira coisa, encher de água, para que a madeira absorva um pouco de água, enche e vede-se. Tá? Que ela realmente se junte ali, toda bonitinha, e evite vazamentos. Ou se aparecer algum vazamento, você pode corrigir. Compra espeto de bambu, sabe, espetinho de churrasco de bambu, quebra pontinho como se fosse um prego e martela onde tiver vazamentinho, você consegue corrigir, e o bambu vai ser neutro, tá? Então é uma maneira fácil de você corrigir vazamentinho pequeno e não nas juntas de barrica, tá? Se for na junta, manda de volta para o tanoeiro que construiu e mandar o cara consertar. Depois disso, você vai ter que dar uma sanitizadinha na madeira. É bem-vindo. Primeiro uso, em geral, você não teria problema, mas sempre é bem-vindo. Uma coisa que você pode fazer é, depois que você tira a água do enxágue, você fazer uma segunda água com um pouquinho de metabisulfito de potássio, para dar uma eliminada em micro-organismos nocivos, ou você pode queimar uma tira de enxofre dentro do barril. Se você colocar no YouTube, você vai ver um monte de vinícola fazendo isso. Os caras colocam tipo uma concha qualquer que caiba no batoque do barril, no buraquinho do barril, aí você acende a tirinha de enxofre e afunda ele lá dentro. Assim que terminou de queimar, você tira fora aquela conchinha que você usou e tampa. Deixa aquela massa de enxofre ali dentro. Isso já dá uma sanitizadinha legal. Aí depois você só ver se não pôr um pedacinho de tira lá dentro e colocar a bebida dentro. O que pega em barril costuma ser a sanitização entre bebidas, principalmente se você esvaziou e não vai encher de imediato. Se você esvaziou e não vai encher de imediato, lava bem o barril só com água corrente e aí coloca uma água com sulfito ali dentro para deixar ele protegido, cheio até a boca. Aliás, barril sempre cheio, tá? Barril sempre cheio até a boca. Nunca use-se metade do barril, a não ser que você estiver em 2-3 dias pensando em esvaziar.
Aí você vai diminuir. Mas barril sempre até a boca, tá? De preferência, em tempo, abre o barril, vai lá, completa com mais um pouquinho de bebida e toca o barco. A não ser destilados. Destilados não precisa, mas fermentados não, tem que encher. E tem gente que gosta de sanitizar entre usos com gás ozônio. Os caras compram aqueles geradorzinhos de ozônio e taca gás ozônio lá dentro, cara. Vinícola hoje em dia usa ozônio. Tá? Não é caro os poucos geradorzinhos de ozônio, mas aí vai de cada um. Eu me perdi. É isso aí. Mais completo que isso não tem. O Caio Melo perguntou se existem madeiras comuns no Brasil boas para extração de tanino. Uma o Daniel já falou lá em cima, que é Imbaúba. Tá, principalmente nas cachaças se usa muito madeira nacional, né? Agora tá começando a se usar em outras bebidas. O problema é que a maioria dessas madeiras que são usadas para envelhecer bebidas nacionais, elas estão ameaçadas de extinção já. Mesmo as que são produzidas para esse fim também, são plantadas já com esse fim. Elas estão ameaçadas. Então, exclusivamente para tanino, teria que testar. Por quê? Porque não depende só da madeira. Por exemplo, carvalho. Tem carvalho francês, carvalho americano. Cada um deles tem um perfil diferente por causa do seu solo. E também, mesmo dentro da França, mesmo nos Estados Unidos, né, dependendo da região que ele vem, do tipo de carvalho, vai ter taninos diferentes. Então, tu vai ter que pegar aquela tua madeira e ver. Por isso que a indústria usa tanino em pó, né? Tanino pronto para isso, para não ter esse risco de ter variações. O MH Carve perguntou ali no pontinho de interrogação perguntativa. Fazendo um timer com uva de mesa mesmo, tipo Nube, Itália, consigo extrair um tanino mais marcante? MH, muito pouco. Porque uvas para consumo in natura são uvas que têm que ter o mínimo de tanino possível. Elas têm, em geral, o mínimo de tanino, em geral tem baixa acidez, em geral é mais sabor, tá? Por quê? Tem que vender e o cara tem que gostar de comer ela pura. Né? Esse é o principal ponto dela. Tanto que hoje em dia a maior parte dessas uvas comercializadas para consumo in natura, inclusive, são sem sementes. Porque se o cara morde a semente, tem aquele taninão, amarra tudo, o cara fica putaço da vida, não come mais. Então, em geral, muito pouca coisa, tá? Se você quiser tentar um pouquinho mais, pega uma uva Terci, que aqui no Paraná chamam de Bordeaux, acho que dá um pouquinho mais certo ali. A Niágara, como é casca preta, não vai ter muita coisa. Vai numa Tercizinha que talvez funcione um pouco melhor. Senhor Edão Porto, seja bem-vindo. Vamos ver. O Fábio tinha falado lá que se oxigenar no momento errado pode dar sensação de metal na boca. Metal, papelão, né? Papelão molhado, isso é oxidação. Isso é perfil de oxidação. Um ardido chato na boca, na garganta. Isso aí é sinal de oxidação. Aquela sensação de bêbado no final de noite que tá lambendo as tampinhas também. Isso. Eu vou dar uma dica. Se tiver uma oxidação leve, faça uma clarificação com PVPP, que o PVPP tira o oxidado. Você vai perder um monte de coisa junto, mas pelo menos você tirou o oxidado. Olha, eu tô puxando. Tá atrasado. Henrique Andrade. Isso aí, galerinha. Perguntinhas, povo. Perguntinhas. Aproveitem, perguntinhas. Cara, vamos avisar da semana que vem? Dia. Não vai ser na quinta. Não vai ser na quinta? O senhor ficou triste, mas teremos que fazer, até porque não tô afim que a patroa venha até aqui me bater. Ah, é verdade, ela ficou brava que a gente ia fazer na quinta, é verdade. Mudou pra semana quarta, que né? vem, pessoal, é semana de Natal, né? E vai ser a última live do ano. Porém, nós faremos dia 23. Tá? Pra ficar tranquilinho, né? E, ó, o Rogério, né, já tá se adiantando ali, menino precoce, perguntando o tema da semana que vem. Como foi falado na semana passada, iríamos fazer 2 lives temáticas.
Essa live seria sobre taninos e a live da semana que vem é sobre carbonatação em hidromélises. Hidromélzios. Em hidromeliantes. Eu estou gasoso. Estou tomando um chazinho com gás. Eu carbonato às vezes. Entendo. Eu acho gostoso. O Itevar perguntou se tem promoção no Dente Azul. Um e-mail hoje que ele deve ter recebido, porque ele é cliente do Dente Azul. Ele uma não promoção. vê, ele é bala só. Então, um já foi mandado para ele. Mas sim, Itevar, vai ter uma promoçãozinha semana que vem que não é de 25%. Você quer me levar à falência? Quer me levar à falência, Itevar? Não, 25% não, né? A gente vai rolar, mas não vai muito, tá? Senhor Esperafico, uma pergunta interessante. Clarificação com clara de ovo dá uma suavizada em taninos agressivos? Sim, sim. Clara de ovo leva uma parte dos taninos agressivos embora. Muito bem colocada a sua pergunta, Esperafico. Exatamente isso, ajuda sim. Então, se você tem ali um hidromel que está meio taninoso, um tanino mais amargo, um tanino um pouco desagradável, um tanino verde, como nós falamos, faz uma clarificação de clara de ovo. Ah, mas não quero usar clara de ovo. Então vai numa loja de produto vinícola e compra albumina enológica. E aí você usa albumina enológica para fazer a sua clarificação. Aí fechou. Para quem não sabe, a albumina é a proteína da clara do ovo. Então, né? Rogério, 30% não, Rogério. Não tem promoção de 30%. Se algum de vocês dois fizer uma compra acima de R$200, para ser bem coração com vocês, eu mando uma garrafa de limoncello de brinde. De limoncello de brinde, tá? Oi, esse limoncello é doido, hein? É bom demais. O seguinte, ó, todo mundo que está assistindo aqui, quem que fizer hoje uma compra acima de R$200 na loja Dente Azul, ganha uma garrafa de limoncello. Hoje, só para vocês, tá? Ou para quem vocês contarem, né? Porque já falei aqui mesmo, não vou saber, não vou controlar e tudo mais, ok? Eu sei que você tem até encomenda, Itevar. Tem até gente que quer que você compre coisas a mais aqui para aproveitar o frete com você. E você sabe que eu sei. Ó, teve uma pergunta ali do Henrique Andrade, que eu não sei se dá tempo de responder, mas vamos responder. Vamos lá. Meu hidromel não fermenta. 20 litros. Coloquei 5 gramas de lauvan. Depois coloquei nutriente. Fermento fervido. Nada aconteceu. Coloquei mais 5 gramas e até agora nada de fermentar. Não vejo sair bolhas do airlock. Eu vou falar de tudo. Teve gente que não me ouviu ainda. Airlock não mede fermentação. Eu adoro falar isso. Gente, de novo, airlock serve para evitar que ar do ambiente entre para dentro do seu fermentador e permitir que CO2 saia. O que pode acontecer? Se o airlock não está funcionando, você pode ter um problema de vedação. Começa por aí. Você falou que colocou 5 gramas de lauvan para 20 litros. Qual fermento? Qual a densidade? Tinha mais coisas? Depois tu colocou nutriente. Que nutriente? Quanto de nutriente? Né? Colocou mais 5 gramas. 5 gramas do quê? Entendeu? São muitas coisas que faltam informação. Tá? E foi aquilo que eu falei antes. Não é porque o fabricante diz que eu vou falar o bom português, depois eu edito para ir pro canal lá na segunda-feira. Não edita não, vai tudo. Não pode, porque senão o seu canal pode tomar ban, porque não é palavrinha feia. Não é porque o fabricante diz de pacotinho fermenta 20 litros que ela vai fermentar 20 litros. Ele não está te informando ali qual a densidade. Ele te disse que aquela levedura tolera até, sei lá, 14%. Mas ele não disse que aquele pacotinho vai fermentar 20 litros a 14% de álcool. Tu tem que ir lá na ficha técnica. Ainda assim, na ficha técnica não vai estar exatamente completo. Então, façam cálculo de inóculo. Tá? Façam cálculo de inóculo. Não é difícil, tem 20 mil calculadoras na internet.
O Luiz tem uma, que é só baixar lá do Pompeia, site do Pompeia. E outra coisa, a calculadora é para celular, é para Android. Não adianta baixar no computador, tem que baixar para celular. O celular está lá. Tá? Agora temos infos boas. Ó, Lauvan 71B, 20 gramas de fermento como nutriente, 1090 de densidade inicial, 25 BRICS. Anerpid. Botei Total. depois de novo. Outra coisa, fez a hidratação da levedura direitinho, bonitinho, que nem o fabricante manda? Porque se tu não botar ela hidratada, bonitinha, com cuidado no teu moço, resolver abrir o pacote e jogar lá dentro, ela vai tomar choque osmótico, vai morrer e não vai fermentar. Na verdade, assim, vamos fazer um... Já estouramos o tempo, mas vamos fazer uma sequência de tema, uma sequência legal aqui para você dar uma geral, Henrique. Primeiro de tudo, quando você hidratou a levedura, e eu espero que o meu boneco falou que você tenha hidratado a levedura adequadamente, ela mostrou sinal de atividade, ela espumou ali na água bonitinho, porque isso mostra que a levedura está ativa. Se você só colocou ela na água e ela foi afundando, provavelmente a sua levedura não estava legal. Você colocou morango com gengibre onde? Na hidratação? Eu vou morango com gengibre, eu vou pular. Mas vamos lá. Ela mostrou que ela estava bem ativa. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, pela densidade do seu líquido, com certeza faltou levedura, tá? É impossível de fermentar nesse caso? Não, não é impossível. Ele pode fermentar, a levedura ela pode ficar ali se multiplicando até que ela atinja um ponto onde ela acredita que vai ter fermentação, tá? Então esse seria o primeiro ponto para fazer uma observação como geral. Segundo ponto, em caso de fermentação travada desse tipo, é legal a gente verificar pH, fazer mais uma oxigenação bem legal no mosto. Se o pH estiver muito abaixo ali de 3, alguma coisa, 3, né, 2,5, o pH pode ser um inibidor. Ele pode estar evitando que a sua levedura consiga trabalhar do jeito que ela deva trabalhar. Ok? Então o pH pode ser uma coisa importante também, sugiro dar uma olhada. Outra coisa, você não tem atividade no airlock, mas você mediu a densidade? A densidade está baixando alguma coisa? Porque às vezes pode ser que a fermentação não tenha arrancado do jeito que você queria vê-la, mas pode ser que devagarzinho ela já esteja tomando corpo, tá? Eu acho que E se tiver um vazamento, não estiver bem vedado, não vai aparecer atividade no airlock. Vai fermentar e não vai aparecer nada no airlock. Sim, exatamente. Então, cara, dá uma geral nesses pontos, principalmente agora. Se você colocou levedura ali dentro, por mais que seja menos do que o ideal, a densidade baixou para 1060. Então, está tendo fermentação. Se a densidade está baixando, está tendo fermentação. Provavelmente ela está lenta porque você está com uma população muito baixa de levedura ali dentro. Por isso que você não está vendo uma atividade grande. Junto com isso, pH 3,6. Tá tudo tranquilo, tá? Então, para dar um up no negócio ali agora, dá uma boa oxigenada nesse seu mosto de fermentação, dá uma oxigenada legal mesmo, cara. Para quê? Lembra que lá no começo do dia, não sei se você estava desde o começo da live, mas mais ou menos ali pela metade a gente falou que o oxigênio é importante exatamente para a multiplicação celular, para que eu tenha uma população ativa de leveduras que seja bem bacana. Então, se está uma fermentação muito lenta, mas está acontecendo, agora é a hora de uma oxigenação bem nervosa ali para dar um up nessa população como um todo, tá? Preferência, uma bombinha de aquário, pedrinha difusora, mergulha ela ligada lá dentro, larga uns 20 minutos ela trabalhando ali para dar uma oxigenada bem bacana. Importante, faça a remoção de CO2 antes da oxigenação. Isso, importantíssimo. Por quê? Se o teu pH está em 13,6, pode ser que tenha muito ácido carbônico dentro do teu mosto, tá? Isso vai ajudar a reduzir o pH. E tu tendo muito CO2 dissolvido no teu mosto, por causa da fermentação, ele vai impedir que o oxigênio seja incorporado de maneira efetiva. Por quê? Porque ele está tomando todo o espaço que gases podem tomar dentro do líquido. Então, remove bem o CO2. Quando parar de sair bolinha, quando parar de espumar ali, de tanto mexer e tirar o CO2, aí tu faz a oxigenação. Isso aí. Beleza, turma? Bom, eu com o Bonete já estamos fazendo hora extra aqui hoje. Muito obrigado a todos.
Graças ao Idevar, quem fizer compra acima de R$200 hoje vai ganhar uma garrafa de limoncello, que nem consta mais à venda, tá? Mas eu dou uma garrafa de limoncello para quem quiser a compra. Bonitinho. Tá até aqui. Só para deixar vocês com vontade. Olha aqui. Esse é o meu limoncello. Bonitinho, tá? Então quem quiser comprinha hoje tem. Próxima live, quarta que vem, não é quinta, porque senão a patroa briga. É dia 23. Dia 23, Tá. próxima live dia 23. Pessoal, muito obrigado, tá? Pela participação hoje. Foi tão boa que a gente passou do tempo, tá? Semana que vem, então, live dia 23, para falar de carbonatação. Live especial de final de ano, porque vai ser a última do final do ano, tá? Esperem surpresinhas, né? O assunto vai ser carbonatação, mas esperem surpresinhas. Vamos tentar inventar alguma marotagem aí para vocês. E até a próxima. Não se esqueçam que o vídeo estará no ar segunda-feira, para quem não pode acompanhar. Sempre às 19 horas, meu caro Henrique Andrade. Sempre às 19 horas, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês em mais essa live dos hidromeliantes. Valeu mesmo, obrigado. Quer comprar hidromel? Compra na loja udenteazul.com.br. Tá? Compra. Idevar, faz pedido. Presente de Natal, vou comprar lá aqui. Tchau pra vocês.